João 18, de 1 a 11, diz assim o texto: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que eu sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Oremos mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, como cantamos há pouco, é nosso desejo que o Senhor fale conosco por meio da palavra. Que o Teu Espírito nos ilumine, abra o nosso entendimento, a fim de compreendermos, ó Deus Santo, a Escritura e a fim de contemplarmos a beleza de Jesus Cristo na pregação do Evangelho. Que o Senhor nos mantenha atentos, ó Deus Santo, à Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. O que é ser um cristão? Quando você, que é membro da igreja, talvez aí há muitos anos, ouve uma pergunta dessa, sabe que essa não é uma pergunta com uma resposta muito difícil. Ser cristão, vamos dizer, é arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus como Salvador. Entretanto, se você também já está há muito tempo no meio da igreja, você sabe que há muitos que professam crer em Jesus Cristo, mas não vivem de acordo com aquilo que Paulo vai ordenar em uma das suas epístolas. Não vivem de modo digno do Evangelho. São cristãos contraditórios, que vivem muitas vezes amarrados em seus pecados. Por isso, quando você responde o que é um cristão, além de dizer que é alguém que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como Salvador, é necessário enfatizar que é também alguém que vive de acordo com os ensinos de Cristo. Aquilo que é professado pelos lábios precisa ser visto nas atitudes. Jesus já disse aqui mesmo no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Foi por isso que, ao escrever a sua primeira carta, e nós lemos aqui durante a liturgia, Pedro instruiu os servos, aqueles que serviam a outras pessoas, da seguinte forma: 1 Pedro 2,21: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro está escrevendo a irmãos que estão vivendo debaixo de perseguição, e aparentemente a notícia não é boa. Imite a Cristo. Foi para isso mesmo que vocês foram colocados. Cristo sofreu a fim de deixar exemplo. Não é uma mensagem que nós costumeiramente queremos ouvir. Nós queremos ouvir o contrário disso. Nós queremos ouvir que Deus vai acabar com todo mundo que aparecer na nossa frente. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos cabeça e não cauda. Então não tem esse negócio
de ficar para trás, não. E você escuta isso, infelizmente, em muitos lugares chamados de igreja evangélica. A verdade é que você precisa ser um imitador de Cristo. E o texto que eu li nessa noite mostra qual foi o procedimento de Cristo enquanto ele se entregava à prisão que iria culminar na sua morte. E a partir das atitudes de Jesus, você aprende também como deve imitá-lo. Porque lembre de Pedro, ele falou para você se mirar no exemplo de Cristo em seu sofrimento. E aqui está então o Messias em seu estado de humilhação. Está para acabar esse estágio, mas ainda ele precisará enfrentar a morte e ser ressurreto pelo Pai, a fim de ascender aos céus, onde permanece até hoje intercedendo por sua igreja. Mas é preciso olhar para as atitudes de Cristo, é preciso imitar o seu Senhor. Lembre-se que depois ao fim da oração sacerdotal, João vai dizer o seguinte, veja lá no versículo 26 do capítulo 17: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e neles eu esteja. Jesus acabou de fazer a oração que nós conhecemos comumente como a oração sacerdotal. Jesus orou por você. Jesus intercedeu por sua vida. E agora, a partir do capítulo 18, do verso 1 até o verso 11, você aprende que o Messias se entregou por você. Ele não só orou por você, o Messias se entregou por você. Como? De que maneira? E como isso deve instruir o seu coração, a fim de que você viva de modo digno do Evangelho? O Messias se entregou por você sem resistência. João não relata aqui, mas os sinóticos narram que eles estão no jardim do Getsemane. Vemos que João tem características bem distintas dos sinóticos. Os sinóticos trazem alguns detalhes que João não se importa em relatar. Ele parte do princípio de que os seus leitores já conhecem aquilo, já sabem aquela história, mas ele quer mostrar a Jesus Cristo como o Deus que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. O Messias glorioso que agora se dará pelos seus. Mas ele está então no jardim do Getsemane. João também não relata o período que Jesus passou em oração e seu pedido ao Pai para que, se possível, lhe fosse passada aquela hora. Você tem isso nos sinóticos. Jesus vai com seus discípulos, vai com os 3 que eram mais chegados e diz: orem comigo. E ele então ora e pede ao Pai que, se possível, fosse passada essa hora. João, ele não gasta tempo relatando isso, ele vai direto para a narrativa da traição. Veja aí os versículos 1 e 2. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. João traz um detalhe que torna essa história terrível. Jesus estava num local onde comumente ele levava os seus discípulos a fim de ter comunhão com ele, e então ele diz: Judas conhecia aquele local. Judas sabe onde encontrar o Senhor. Ele já estivera ali muitas vezes junto aos discípulos, tendo momentos de aprendizado com o Senhor Jesus Cristo, ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Isso deve levar você a pensar que o simples andar com Jesus ou com o povo de Jesus não significa ter comunhão verdadeira com Cristo Jesus. Judas contava inclusive com a simpatia do corpo apostólico. Judas era o tesoureiro dos apóstolos, eles confiavam em Judas. Nesta mesma noite, quando Jesus revelou: um de vocês irá me trair, ninguém ficou pensando, só pode ser Judas. Eles estão em dúvida, ninguém sabe o que de fato está acontecendo.
Isso significa que alguém pode estar junto aos crentes, participar dos cultos, aprender, ouvir a palavra de Deus e não se render a Cristo. E manter o seu coração endurecido diante do Senhor. Cuide para que essa não seja a sua condição. Examine o seu coração a fim de verificar se o seu amor a Cristo ou por Cristo é um amor verdadeiro. E talvez você diga assim: não, pastor, eu sou crente mesmo. Já fui batizado, já fiz profissão de fé, eu dirijo os departamentos aqui na igreja, aproveito, eu toco na igreja, já até preguei na igreja. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Crentes, muitas vezes, podem endurecer o seu coração para a palavra de Deus. E algo que é muito curioso, porque o ímpio naturalmente faz isso. Quando a palavra é pregada, ela encontra um coração de pedra. Ela não penetra. Para que a palavra penetrasse o seu coração, Deus deu a você um coração de carne. E agora você ouviu o Evangelho. E essa palavra penetrou o seu coração. E o Espírito Santo fez esta obra, te deu novas disposições. E a Escritura traz a você uma exortação: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. O que é para o ímpio natural, o coração duro, pode acontecer muitas vezes pelos crentes quando ouvem a pregação da palavra e rejeitam. Eles não querem mudar. E eles se fiam no fato de que estão caminhando com Jesus, são frequentes na igreja, dão seus dízimos pontualmente, são bem vistos pela comunidade. Quem os vê diz: certamente é um crente ali. Cuidado com esse tipo de atitude. Mas repare ainda o verso de número 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. E aqui você tem uma grande ironia, porque aquele que é a própria luz e que é chamado de príncipe da paz é procurado por homens que estão com lanternas e que estão armados a fim de prendê-lo. Esta é uma grande ironia que traz o texto. E ao ver tudo isso, sabendo que iria de fato ocorrer, o que viria a ocorrer, Jesus antecipa-se e faz uma pergunta, lá no verso 4. Veja: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Ele sabe. Jesus não tem a menor dúvida do que irá ocorrer. Ele tem o controle total de toda a situação. A pergunta é para que aqueles que o estão procurando reflitam a respeito das suas atitudes. E Lucas, lá no seu evangelho, registra o que foi dito por Jesus nesta ocasião, logo depois que ele vai exortar Pedro. Abra lá, primeiro veja João 18, os versos 10 e 11. Ele traz aqui a exortação de Jesus a Pedro. Então Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Agora abra sua Bíblia no Evangelho conforme Lucas, lá no capítulo de número 22. E aqui em Lucas 22, depois de exortar a Pedro, Jesus vai se dirigir àqueles homens no verso 52. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Há aqui uma grande afronta, porque estes homens querem pegar Jesus à força, mas ele já disse que ninguém tira a vida dele. Ele
espontaneamente a dar. E ele diz que tem autoridade para dar a sua vida e para pegá-la de volta. É certo que Jesus não iria resistir. Foi para esse momento que ele veio. Ele se entrega sem nenhuma resistência. E aqui então está sendo destacada, meus irmãos, a mansidão de Jesus. E lá naquele texto que eu já citei de Pedro, quando ele chama os crentes a tomar sobre si o exemplo de Jesus, ele vai falar assim no verso 23 do capítulo 2. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O Messias, em sua mansidão, se entrega. Como Messias, como ungido do Senhor, ele mostra que é o grande sacerdote, que não só intercede pelo povo, mas que é a própria oferta perfeita, dada em lugar de pecadores, para que esses possam alcançar a redenção. A salvação só é possível porque o Messias, o seu sacerdote, se entregou por você. Eu brinco aqui muitas vezes dizendo que alguns acham que Cristo era o sobrenome de Jesus, né? Era filho de José Cristo e Maria Cristo, e por isso que ele era Jesus Cristo. Cristo é o título de Jesus, tal qual João é chamado de o Batista, ou o batizador. Jesus, o Cristo, ou o Messias, o ungido. Lembre-se dos ungidos do Antigo Testamento: reis, profetas, sacerdotes. Jesus, como um sacerdote perfeito, está se entregando de forma mansa. E se você está unido a Cristo, você pode demonstrar na sua vida a mesma mansidão quando ultrajado e ofendido. Com isso eu não estou dizendo que se alguém vier com uma espada para cima de você, você tem que deixar para lá. Não é isso. Lembre que Jesus já mandou os discípulos venderem as suas capas e comprarem uma espada. A repreensão a Pedro não é porque Pedro estava se defendendo. A repreensão a Pedro é porque ele não discerniu o momento que Jesus tanto pregou, dizendo: eu vou me entregar. E Pedro toma a frente, para variar, e tenta defender a Jesus. E eu quero lembrar a você aqui o salmo da liturgia, um salmo imprecatório, um salmo em que Israel está pedindo a Deus: Senhor, mate os nossos inimigos. E eu já expliquei durante a liturgia que essa oração ela era possível porque o que está em jogo ali não é o rei simplesmente, não é um servo de Deus que está sendo perseguido na sua empresa. O que está em jogo ali é a linhagem do ungido do Senhor. Deus trará o seu filho e está fazendo tudo para trazer o seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, e Satanás está tentando matar a linhagem da mulher. Então o povo pede: Senhor, mate os nossos inimigos. Curiosamente, aqui no momento em que Jesus vai se entregar à morte, Pedro toma a frente para defender. Ele falou: não, agora eu vou morrer. Esta é a hora que eu vou morrer. Então você não vai deixar as pessoas ficarem batendo em você à vontade, mas isso não significa que você não deva ser manso. Mansidão é diferente de frouxidão, muito diferente. Tem muita gente que tem uma postura frouxa e diz: porque eu sou manso. Não confunda as duas coisas. Jesus nunca foi frouxo, mas Jesus era manso e humilde de coração. Infelizmente muitos crentes, meus irmãos, ao serem alvo de pecado, em vez de entregar-se ao justo juiz, eles procuram formas de se vingar, de retribuir. Eles quebram a comunhão com seus irmãos. Eles frequentam a mesma igreja e sentam em lados opostos. Não estão nos mesmos grupos de conversa,
porque eles tomam a ofensa como algo pessoal e eles têm que demonstrar que estão irados. E essa é uma forma de demonstrar ira. Quando eu desprezo você, dizendo: você não é digno de eu estar numa roda com você. Eu sou muito maior do que isso. Eu sou muito melhor do que isso. E o que motiva isso? Ira. Não a mansidão do Senhor Jesus Cristo. E a bênção é que o Espírito de Cristo habita em você e o habilita a reagir como mestre. Paulo vai falar aos Gálatas acerca do fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio. E você entrega-se àquele que julga retamente. Se for possível, você vai ser crente e vai tomar as atitudes que Jesus diz para você tomar. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, chame testemunha, entregue à igreja, mas resolva com o espírito manso, falando a verdade em amor. Só terá a mansidão de Jesus aqueles que confiam no reto juiz. Este precisa ser o alvo de todos aqueles que foram resgatados por Cristo e que fazem parte da igreja. O Messias, em seu papel como sacerdote, se entregou por você sem resistência. O texto mostra mais. O Messias se entregou por você voluntariamente. Após a pergunta feita por Jesus aqui, sobre a quem aqueles homens buscavam, pergunta que deveria levar esses homens pelo menos a refletir sobre o que eles estavam fazendo, Jesus vai ouvir a resposta e então se dará a conhecer a estes homens. Eu vou ler de novo o verso 4 e o verso 5. Acompanhe na sua Bíblia. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Mais uma vez, você tem Jesus usando uma expressão recorrente no Evangelho de João: eu sou. Ou, como está na sua tradução, sou eu, identificando-se como o próprio Deus. O que se seguiu, certamente, foi mais um dos sinais realizados por Jesus. João fala que Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres, mais do que aqueles que ele registrou no livro. Mas os que estavam registrados no Evangelho, era para que as pessoas crescem que ele é o Filho de Deus. Aqui você verá mais um sinal acontecendo, verso 6. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Você já fez a pergunta para alguém sobre quem é a pessoa? Chega alguém perto de você, ou você chega em algum local que você não conhece, você vai em algum local buscar alguma coisa, você não conhece ninguém ali. Então você entra no local e diz assim: é aqui que trabalha fulano de tal? Aí a pessoa fala: não, sou eu, fulano de tal. Você cai por terra. Não, isso não é normal. Nossa, a não ser que você tenha levado um susto. E não foi o caso aqui. Estes homens estão assombrados com aquilo que foi dito por Jesus. Eles caem por terra. O que mostra, meus irmãos, que mesmo em seu estado de humilhação, aquele que ali está é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante de quem todos precisam se prostrar. Jesus irá se entregar, é verdade. Ele fará isso de forma voluntária, é verdade. Ele está deixando muito claro: eu estou me entregando. Porque ao seu falar, aqueles homens caíram por terra. O Rei dos Reis, mesmo tendo todo o poder, está demonstrando aqui no fato destes homens caírem a sua entrega voluntária em favor do seu povo. E então você tem mais um ofício do Messias:
Se você está vendo o Messias como um sacerdote que se entregará pelo povo, agora você tem o grande rei demonstrando que a sua entrega é voluntária. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E então ele repete a pergunta no verso 7. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele novamente afirma que ele é a pessoa a quem eles buscam e cuida dos seus discípulos mais uma vez como um sacerdote, para que os seus discípulos não sejam presos. Veja os versos 8 e 9. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Da minha mão ninguém pode tirar os meus. Sabe o que é curioso? Todas as vezes que Jesus falou a respeito disso no Evangelho, de que as suas ovelhas estavam seguras nas suas mãos, ele não está falando do livramento de circunstâncias. Ele estava falando daquilo que nós comumente chamamos de perseverança dos santos. Os que são de Cristo até o final perseverarão, porque Cristo os mantém, os segura, os preserva. Mas aqui João está atribuindo essas palavras ao fato de Jesus ter livrado os discípulos dessa primeira grande perseguição. E alguns comentaristas, incluindo Calvino e Lutero, vão dizer, e eu concordo com eles, que a preocupação de Jesus aqui é não expor os seus discípulos neste momento a tão grande perseguição. E por que nesse momento? Porque a perseguição virá. Abra Atos dos Apóstolos. Mas este é o momento em que Cristo se entregará sozinho e está guardando as suas ovelhas. Então você percebe os três ofícios de Cristo aqui. Como sacerdote, ele está se entregando. Como rei, ele mostra que ele está fazendo isso porque ele quer. Ele tem poder para se livrar daquilo ali. Como profeta, ele está se dando a conhecer aqueles homens. Sou eu. Vocês estão buscando quem? A Jesus. Estou aqui. Mas os corações estão endurecidos. O Espírito não agiu no coração destes homens, ainda que o próprio profeta, o melhor dos pregadores que já pisou nessa terra, tenha pregado. Não foi um pastor famoso, que você acha assim: se fulano pregar para minha mãe, se fulano pregar para o meu irmão, certamente ele vai se converter. Vai nada. Se Cristo Jesus pregou e pessoas não se converteram, não coloque a sua esperança em pregadores. Coloque em Deus e peça que Deus mude corações. Ele pode fazer isso. Ele fez isso com o seu. Ele tirou o seu coração de pedra, deu a você um coração de carne e você se rendeu diante dele. Não há incrédulo tão terrível que exista que Jesus não faça o mesmo, ou não possa fazer o mesmo, se ele quiser fazer. Mas ele então está se apresentando, ele é o grande profeta. Como rei, eu já disse, ele mostra o seu poder. Como sacerdote, ele se entregará. Todos estão prostrados diante dele, daquele que é o supremo e glorioso rei de toda a terra, mas que assume a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mais uma vez eu relembro, ele tem todo o poder, mas ele quer se entregar. É a graça do Senhor que mantém Cristo se entregando pelos seus. É também dessa forma que você deve servir a Deus e colocar em prática os mandamentos do Senhor de forma voluntária. Você não imita Cristo se oferecendo por pessoas. Você não é redentor. Você não imita Cristo sendo um sacerdote na vida das pessoas. Só existe um supremo sacerdote, um mediador entre Deus e os homens. Você não é o profeta perfeito.
apesar de Deus usar a sua vida quando você propaga o Evangelho e por meio do Espírito Santo, se Ele quiser converter pessoas. Entretanto, você precisa fazer todas as coisas que você é chamado a fazer no reino de Deus, sem murmuração, de forma voluntária, como está sendo o caso aqui de Jesus. Mas há muita gente dentro da igreja que toma algumas atitudes de forma quase como sendo coagidos. Isso é comum às vezes em igrejas que, pela providência de Deus, aí perderam membros e agora não há homens para assumir o presbiterato da igreja. Homens, conforme Paulo determina que devem ser, qualificados. E então, às vezes, coloca-se a pressão no irmão que não tem dom para isso, dizendo: você tem que aceitar. Se você não aceitar, a nossa igreja vai voltar a ser congregação, nós vamos fechar, isso não pode acontecer. E aí o irmão coagido, ele aceita. Ele não queria ser presbítero, ele vai para a reunião do conselho murmurando, ele não queria estar ali, ele não queria servir a comunidade desta maneira. Mas muitos coagiram essa pessoa a assumir algum cargo, e não só de presbítero, de qualquer sociedade da igreja, qualquer coisa que você venha a fazer na igreja, seja chamado a fazer, você faz isso para que Deus seja glorificado, e você faz de forma voluntária. O serviço que traz glória a Deus é assim, voluntário. Você tem que estar disposto a cumprir o que Deus ordena. É simples. É por amor ao seu Senhor. Acontece também muitas vezes crentes pedindo perdão, não porque entenderam que pecaram, mas porque foram coagidos e ouviram assim: olha, se a gente não resolver o negócio aqui, eu vou levar para o conselho. Melhor passar uma vergonhazinha pessoal aqui, mesmo que o meu coração esteja duro, mesmo que eu ache que eu não pequei coisa nenhuma, do que ser exposto ao conselho da igreja. Então a pessoa faz a conta: tudo bem, meu irmão, me perdoe. Coagido. É um perdão para se livrar de consequências. Às vezes acontece dentro de casa com os filhos. Quando eles aprontam alguma coisa e o pai pergunta, ou a mãe pergunta: o que você fez? Perdão, mamãe. A primeira palavra aprendida, teologicamente errada, mas aprendida: perdão. E os pais às vezes se contentam só com a expressão, sem sondar o coração para ver se o menino entendeu o que é pecado. Se ele entendeu que ele ofendeu a Cristo, que não foi uma ofensa ao pai, à mãe, foi uma ofensa ao Senhor, e por ter sido uma ofensa àquele que se deu na cruz por eles, eles precisam pedir perdão. Não é porque eles estão com medo de levar uma surra, não é porque eles estão com medo de ficar sem PlayStation, não é porque eles vão ficar uma semana sem ver o WhatsApp, não é por essas coisas. Não pode ser. Aquilo que Deus chama você a fazer é de forma voluntária. O amor é voluntário, a misericórdia é voluntária, a graça é voluntária. De outra forma, talvez você se assemelhe aos fariseus, que faziam todas essas coisas para serem vistos dos homens, para que as pessoas olhem e falem assim: olha que fulano de tal, tem ninguém na igreja como ele, que homem humilde. E talvez a esposa, ouvindo isso, deve se morder por dentro. Ou os filhos que veem o comportamento do fulano dentro de casa. Deus te chama a cumprir muitas ordenanças. Precisa ser sempre voluntária. Você pode agir voluntariamente por amor a Deus, porque Jesus, seu profeta, revela a você a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia e ora, o Espírito Santo ilumina o seu entendimento e o profeta fala com você. Quando você vai à igreja e ouve a pregação da palavra, se esta for fiel, não é o pregador quem prega, é Cristo Jesus, o profeta. Você confere para ver se as coisas são de fato assim, e se elas forem, obedeça. Se não forem, rejeite. Não há problema em rejeitar a palavra dos pastores. Mas se os pastores estão falando de acordo com a doutrina, escute, atente
E não dê desculpas. Ah, meu pastor é muito bruto, sabe, pastor? Ele fala de forma muito direta. Tá bom, ele pode ser assim. Depois você conversa com ele dessa brutalidade dele. Eu quero saber se o que ele falou com brutalidade é verdade da Bíblia. Então obedeça. Depois você vai resolver e vai exortar o pastor que falou de forma dura e sem amor. Mas alegar que a verdade não foi falada em amor para não dar ouvidos à verdade é pecado. É pecado. Obedeça voluntariamente. Como seu sacerdote, ele já se ofereceu por você, ele continua a interceder por você como rei, ele está governando a sua vida. Não há circunstâncias que tenham fugido ao controle dele. Como bom súdito, submeta-se de forma voluntária. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso se ofereceu voluntariamente para morrer a sua morte, a fim de que você viva piedosamente, de modo digno do Evangelho, para a glória dele. Por último, o seu Messias se entregou por você, conforme o plano do Pai. No versículo 10, João agora relata a postura de Pedro. Dê uma olhada lá. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. João é o único dos evangelistas que revela o nome do servo. É um detalhe que ele traz e que outros evangelistas não trazem. Alguns entendem que neste momento em que João está escrevendo o evangelho, Pedro não poderia mais ser punido por aquilo que ele fez. E é por isso que João está deixando bem claro aqui quem foi o discípulo apressadinho que tomou a frente e quem foi o guarda que teve a sua orelha dilacerada, mas que Jesus curou. Detalhe que João não traz, mas que os sinóticos trazem. A única coisa que João registra é que Jesus repreendeu a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu. Mateus vai registrar no capítulo 26 mais um detalhe dessa história. Nesse momento Jesus também diz a Pedro o seguinte, Mateus 26, 53 e 54. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Pedro, você acha que eu estou rendido mesmo? Você acha que eu estou sendo pego de surpresa mesmo? Jesus diz: como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Tudo o que Jesus fez está de acordo com o plano do seu Pai, revelado no Antigo Testamento. Isaías fala a respeito disso. Ele sendo levado como ovelha muda perante o seu tosquiador. Definitivamente as coisas não saíram do controle. Jesus está levando a cabo o que o Pai o mandou fazer. Curiosamente, momentos antes, e João não registra isso, como eu disse, ele orou ao Pai dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Mas quando ele se levanta daquela oração, ele está disposto a fazer tudo o que o seu Pai designou. Ele não tem medo, ele está bem determinado. É vontade do Pai que ele tome o terrível cálice da ira de Deus, a fim de salvar o seu povo, e é isso que ele vai fazer. Jesus recebeu sobre si a ira que deveria ser derramada sobre você, porque ele não pecou, ele não transgrediu a lei, ele não ofendeu ao seu Pai. E quando ele toma sobre si o seu pecado, ele liberta você do pecado, dando a você o Espírito dele. E é por isso que você tem condições de olhar para a Escritura e conhecer a vontade revelada por Deus, porque você precisa imitar Cristo. Jesus está aqui cumprindo a vontade do Pai. Talvez você diga: eu não sei a vontade do Pai. Abra a sua Bíblia.
O que o Pai quer que você saiba está aqui de Gênesis a Apocalipse. Não está com a irmã que profetiza, com o irmão mais piedoso, não está na porta que abriu, na porta que fechou, está na Escritura. Não confunda isso. Porque muitas vezes, por pretensas portas que estão se abrindo para você, você vai entrar e pecar. E eu duvido que Deus tenha aberto uma porta para você ir pecar. A ordem dele é que você seja santo. As suas escolhas não são de acordo com as circunstâncias, são de acordo com os princípios e os mandamentos que estão na bendita lei do Senhor, que você pode conhecer. Você tem o Espírito de Deus. E é por isso que no capítulo anterior, a oração de Jesus foi: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você conhece a verdade. A questão é: você está disposto a cumprir a verdade? Porque convenhamos, meus irmãos, alguns dos mandamentos do Senhor quase que não passam aqui na goela. Não é porque eles são penosos, porque João disse que eles não são penosos. Lá no nosso catecismo, você aprende que a vontade de Deus para o homem é que ele glorifique a Deus, ele coloque em prática o que Deus manda e se alegre com isso. E por que às vezes o mandamento parece tão difícil? Por que procurar um irmão que me ofendeu é algo tão duro? Porque o orgulho grita lá de dentro dizendo: você ainda vai atrás? Te ofenderam, você ainda vai buscar? Seja homem, rapaz. Esse é o evangelho do cão pregado nesse mundo. Crentes, eles se submetem. É difícil morrer para si mesmo? É claro que é. Mas é o mandamento de Cristo. Quem não morre para si mesmo não irá viver para Deus. Você está disposto a isso? Morrer para a sua vontade? Porque certamente você tem desejos, você tem anseios, e não há pecado tê-los. Você pode colocar diante do Senhor os seus desejos e anseios, mas ao fazer isso, como Jesus ensinou na oração: seja feita a tua vontade, ou como Jesus orou no Getsemane: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu tenho um desejo, mas eu não estou disposto a brigar pelo meu desejo, porque quando eu estou disposto a brigar pelo meu desejo, a pecar contra Deus pelo meu desejo, esse desejo é o meu Senhor. Ele controla o meu coração. E você foi libertado pelo Senhor para não ser controlado por mais ninguém. Para a liberdade você foi libertado. E a ordenança da Escritura: permaneça livre. Não se submeta novamente a jugo de escravidão. Você é livre no Senhor Jesus para abrir mão dos seus desejos. A luta não é contra as pessoas que te ofenderam. A luta não é contra a calamidade que está assolando o país. A preocupação não é com as notícias cada dia mais terríveis. A luta é contra você. Porque quem tem que ser morto a cada dia é você. Paulo dizia que esmurrava o seu corpo para não ser desqualificado. E para essa luta você não está só. Você tem o Espírito do Senhor. Você está disposto a considerar o seu irmão superior a você e a servi-lo de todo o coração? Porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Considere cada um os outros superiores a si mesmos. Não pense de você mesmo além do que convém. E essas coisas vão amassando de tal forma o ego que às vezes machuca. Mas lembre-se que este que está amassando o seu ego foi moído pelo seu pecado, foi traspassado pela sua iniquidade. Ele ama você e Ele transformará você em alguém à semelhança dEle. O texto mostra a você como o seu Messias se entregou por você. Foi sem resistência, foi voluntariamente,
foi conforme a vontade do Pai. Paulo resume isso quando ele escreve aos Filipenses e diz: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo que Paulo diz aos Filipenses a tomar sobre si. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você tem agido como um cristão? Não é se você está com o seu nome no hall de membros da igreja da Praia do Canto, ou se você nos visita de alguma outra igreja. Você tem agido como um servo de Deus. A fim de imitar a Cristo, você precisa se revestir de humildade, porque se não for assim, você continuará a viver para você mesmo a cada dia e nunca irá cumprir a vontade de Deus. Poderá às vezes até obedecer externamente, afinal de contas você não é bobo, você sabe que Deus às vezes pesa a mão e eu não quero ser castigado. Mas uma obediência sim, é uma obediência pecaminosa. Não se livra do Senhor aqueles que agem assim. Hoje é dia de ceia. Tem tempo que eu não falo o que eu vou falar agora. Tem muitos crentes que acham que eles têm autonomia para diante da mesa do Senhor, avaliar o coração e decidir se eles vão tomar ou não do cálice e do pão. Eu pequei hoje eu não estou em condições de tomar ceia do Senhor. Bom, a única instituição que pode fazer isso, te afastar da ceia do Senhor, é o conselho da igreja. São os pastores da igreja. Num processo regular, quando alguém te acusa, você não se arrepende, e então você é afastado da mesa do Senhor. Você não se afasta, não existe autoafastamento da ceia do Senhor. Por que pessoas fazem isso? Elas acham que elas vão se livrar de Deus, porque Paulo é muito claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu não quero juízo, eu não vou tomar coisa nenhuma, pois o juízo vai vir. A ordem é: examine-se e coma. O exame não consiste em verificar se você pecou. Você pecou. O exame consiste em você reconhecer, confessar e deixar e buscar a graça de Deus, participando do momento em que Cristo reúne a sua igreja em torno da sua mesa. Você que era o inimigo e que agora é chamado para ser família de Deus, e porque acha que vai se livrar da disciplina do Senhor, abre mão de participar da mesa. Não faça isso. Examine-se e coma. E coma. Cristãos não somente professam a fé verdadeira, eles precisam demonstrá-la na prática. E você pode viver assim, se você estiver unido ao seu Messias, ao seu profeta, sacerdote e rei. Então, consciente disso, você vive para a glória dele a cada dia.